tarde, irmãos. O Senhor Jesus abençoa todos os irmãos através da internet. Os irmãos estão presentes aqui. Nós vamos aproveitar enquanto nós estamos em pé para abrirmos as nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 10. Peço que vocês também lembrem a oração, do orar pelo Moacir, que é meu sobrinho, e a Angélica, minha sobrinha, e o Davi, filho da Angélica, que foi ontem. A minha irmã faleceu, ela ia fazer 79 anos, a Zumira. Ela faleceu de uma hora para outra, assim, acho uma parada cardíaca, não tinha, os exames não mostraram nada, e ela veio a falecer. Uma pessoa muito boa, especial, e que me ajudou muito, né, na minha criação. Deus sabe de tudo, né? Nós nunca vamos sair dessa terra fora do tempo. Salmo 139 é o nosso conforto, né? Nós não vamos fora do tempo. Que Deus assim conforte o Moacir e a Angélica e o Davi e a minha irmã que ficou lá, a Marina, que já está com mais de 80 anos. Malaquias 3, versículo 8. Nós vamos falar um pouco, né, sobre as primícias do dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Podia sentar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero passar algumas escrituras para vocês sobre este assunto, né? A gente falar do dízimo, todos nós sabemos que é bíblico e todos os cristãos praticam, né? Paga seus dízimos, pode ser metodista, batista, com exceção da cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, que eles não creem no dízimo, né? Mas os pentecostais todos pregam o dízimo. E o dízimo nós vemos o dízimo em Gênesis, né? Vemos, o irmão Brana fala que Abel e Caim pagaram o dízimo também. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Agora, por quê? Porque Caim era do maligno? É que Caim não soube aproximar-se de Deus, porque o dízimo de Caim foi um dízimo intelectual. Não foi um dízimo por revelação. E nesta noite nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é dizimar por revelação. Por isso a gente colocou esse assunto, né? As primícias do dízimo, né? Por que as primícias do dízimo?
Porque quando nós recebemos, primeiro a gente paga a Deus. Esta é a oferta de Abel. Primeiro a Deus. Aí depois você vai resolver seus problemas. Se você for resolver seus problemas para depois trazer o que sobrar para Deus, essa é uma oferta de Caim. Esse aí é um dízimo intelectual. Veja o que Salomão fala em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Em outra tradução ele disse, honrar o Senhor com as primícias, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Todos. Às vezes a gente ganha um presente, né? Às vezes o presente é um valorzinho bem insignificante, mas você ganhou. Dizima. Porque às vezes as pessoas dizimam quando eles ganham muito dinheiro. Não, gente. A bênção está em você dizimar o muito e também o pouco. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus também o coloca, ele também será fiel no muito. Deuteronômio, capítulo 28, algumas escrituras para nós depois entrarmos um pouquinho na mensagem. O Senhor te abrirá, 28 e 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Isso é uma escritura que nós deveríamos ter um bom conhecimento dela. Lê ela, Deuteronômio 28. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações. Porém, tu não tomarás emprestado. Ele disse, e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Quando o jovem rico chegou a Jesus, ele conhecia tudo isso aqui. Ele também praticava, mas no intelecto. Primeiro você vai, paga tudo que você tem que pagar, e depois você traz para Deus, aí Deus não aceita. Porque isso aí é o altar de Caim. Isso aí é a oferta de Caim. Esse é o dízimo de Caim. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Irmão, a gente está muito apertado, a gente ainda tem que pagar o dízimo. Tem gente que diz isso aí. Ainda tem que pagar o dízimo, né? Oferta. A coisa está difícil. Não com tristeza. Ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora, gente, Deus é o primeiro, meus irmãos. Ele é o primeiro em tudo. Eu ensino essa igreja há muitos anos. Coloque Deus primeiro. Agora, um pastor não pode pregar isso aqui se ele não viver. Deus é primeiro. Agora, quando você coloca Deus em primeiro, Ele vai te dar um testinho, dar um teste. Porque todo filho que vem a Deus, primeiro ele é provado, ele é testado. Ele te dá um teste. Pode perder até o emprego, né? Você pode atrapalhar nas contas. Agora, se você entrega os dízimos na igreja por revelação, você passa por cima de todos os testes.
quando você é revelado. E ainda Salomão fala em Eclesiastes capítulo 5 sobre os votos. Se Deus me der esse emprego, eu vou pagar meus dízimos. Aí paga 1, 2 e depois ele esquece. Quando a Deus fizerem algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Lembra que Jacó fez um voto? Se tu for comigo, eu te pagarei o dízimo de tudo. Ele fez um voto a Deus, quando ele estava saindo ali. Ele não era dizimista, ele fez um voto. E o homem vale tanto quanto a sua palavra. Na mensagem Som Incerto, parágrafo 101, o profeta disse assim: não ouça a um som incerto, creia no Evangelho, em sua totalidade. Sim, senhor. Diz, eu ia à igreja, eu fazia o que era certo, eu pagava meus dízimos. Essas coisas estão bem, porém isso é intelecto. Você vai reclamar a Deus, você tem que ser como aquela viúva de Sarepta. Quando Elias disse, me dá um pouco de água, faça um pão para mim primeiro. Ela tinha para fazer para ela e para o filho e depois morrer. Mas ela fez primeiro para Deus. Elias ali era Deus na terra. Primeiro Deus. Aí depois que ela fez, Elias comeu e disse, agora vai e faz para você e o menino. E ela tinha pegado a última xícara de farinha, as últimas gotas de azeite, o último punhadinho de água que tinha ali. Agora vai e faz para ti e o menino. E ela foi. E quando ela chegou lá, tinha farinha, tinha azeite, tinha água. Enquanto Elias estava ali, nunca faltou nada. Mesmo que a morte entrou na família, o menino morreu, mas Deus trouxe o menino à vida novamente. Enquanto Deus está em nossa vida, enquanto a palavra está na nossa vida, no nosso lar, nada vai faltar. Você sempre vai ter a vitória. Testemunhas, parágrafo 190. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? O profeta pergunta, você já testemunhou ser isto a verdade? Às vezes a gente vê um culto para ouvir, hoje eu vou ouvir sobre os trovões, né? Aí você tem que ouvir sobre dízimos. Eu estou falando das primícias. Dízimo todos pagam. Todos pagam dízimo. Todo cristão, toda pessoa evangélica, ele paga dízimo. Paga na Universal, na Mundial. Né? Eles não são dizimistas, mas das primícias. Essa é a pergunta, se é das primícias. E depois que você paga todas as contas, que você traz o dízimo. Eu estou falando do dízimo das primícias. Quando Abraão veio da batalha, ele trouxe muito espólio, muito despojo. E Deus saiu ao seu encontro. E ele lhe pagou o dízimo de tudo que ele tinha adquirido naquela guerra. Então, Abraão tomou ceia com Deus a primeira vez na terra. Então, Melquisedeque lhes trouxe pão e vinho, porque foi as primícias. No deserto, Deus ensinou aquele povo que eles iam plantar na terra, mas na colheita da uva, as primícias eram de Deus. Na colheita do trigo, as primícias eram de Deus. Quando eles pararam de fazer isso aí, eles começaram a ser amaldiçoados.
o gafanhoto começou a visitar a terra, as pragas começaram a visitar a terra, as enfermidades, a ferrugem. Leia Deuteronômio 28 que você vai ver. Quando nós paramos de fazer isso aí o mal começa a nos visitar. Porque nós paramos, nós desobedecemos a palavra. Nós não estamos fazendo certo. Não adianta nós dizermos assim, mas nós estamos trazendo o dízimo. Depois que pagamos tudo, não sei se vai sobrar. E tem gente que ainda diz assim, mas eu ainda tenho que pagar até o dízimo. Agora, quando você tem prazer de dar para Deus, aí Deus terá realmente, como diz as Escrituras, aquele prazer de te dar, de abrir a janela do céu e derramar as bênçãos sem medida sobre você. Quando você tem aquele prazer. Sabe o que é ter aquele prazer? De chegar no culto e dizer, não, hoje eu vou chegar no culto, aí você dá as ofertas para os filhos, e você coloca a sua oferta para Deus. Tem aquele prazer de trazer para Deus, de ajudar. Você não faz isso só para Deus, você faz para as pessoas também. Quando você faz para Deus, você faz para as pessoas. Você não considera nada seu. Então ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou se isso é verdade? Coloque Deus primeiro, pague seus dízimos primeiro. É o que diz o profeta. Mensagens Testemunhas 190. Pague seus dízimos primeiro. Eu estou falando para muita gente aqui através da internet, muitos irmãos. Às vezes eu encontro irmãos, depois do culto, que eu estou viajando, e diz, pastor, o senhor pregou aquela mensagem, aquela mensagem me ajudou. Eu estou falando aqui para pessoas que são dizimistas aqui na igreja, mas de repente são alguns detalhes que a gente não presta muita atenção, mas Deus sim. Deus está em todos os detalhes da vida. As primícias. Mas eu não faço isso, então comece a fazer. Separo de Deus primeiro. Pois é, pastor, eu apertei e tive que gastar o dízimo. Isso é errado. Você foi testado e falhou. Está guardado aqui, faz um pique e manda seu dízimo. Não deixe guardado. Deposita. Aí você começa a atrasar tudo. Coloque Deus primeiro, diz o profeta. Pague seus dízimos primeiro. O irmão Bruno tem uma grande experiência sobre isso quando ele se converteu. Eu vou ler aqui no final para vocês. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 13. É uma grande experiência dele quando ele se converteu. Gente, quando a gente se converte, você se converte em tudo. Porque é um novo nascimento. É uma mudança, é uma transformação. Você não tem dificuldade em receber a palavra. Quando você é um convertido. Quando se apresenta 7 trovões, novo nome, você não tem dificuldade. Você é convertido à palavra, a Deus. Então ele diz, coloque Deus primeiro. Pague seus dízimos primeiro. E a loja é por último. Deus é primeiro. Que diz Gênesis 1? No princípio, Deus. No princípio, Deus. Coloque Deus primeiro, pague seus dízimos primeiro, pague tudo. Primeiro, pague a Deus.
Ore primeiro de manhã, ore através do dia todo, dê a Deus o primeiro lugar em tudo. É Deus dando um apertinho em nós, dê a Deus o primeiro lugar em tudo. Você será testemunha. Ela correu para dentro, ela tinha 2 cavacos, a viúva de Sarepta. Ela correu, ela viu que ela não estava falando com homem. Ela não estava tratando com homem, ela estava tratando com Deus e um homem. Deus primeiro. Estava Israel em uma crise, 3 anos e meio que não chovia. O gado estava morrendo, o povo estava morrendo. Era uma pandemia. E tinha muitas viúvas em Israel. E Elias foi enviado só uma. Ela reconheceu. Ela sabia que aquele homem, com o rosto coberto de pelo, barba, cabelo grande, um bafo, porque não tinha água para lavar a boca, mas era Deus. Com fome. O filho também estava com fome, desnutrido, imunidade baixa. Ela correu e fez primeiro para Elias. Por isso o profeta prega testemunhas. Primeiro Deus, aí depois sua família, depois seus filhos. Deus é primeiro. Mensagem O Nome de Jesus 99. O que você faz se há um amanhã que virá? Você tem um bisneto, sua ação hoje determinará o que ele será então. A nossa ação hoje determina o que o bisneto, o neto, o tataraneto vai ser. É a sua ação hoje. Às vezes você é solteiro, casado de novo, não tem filho, mas vocês também têm filho. É a sua ação. Porque ele vai colher lá no futuro o neto ou bisneto, a boa semente que você plantou, a má semente que você plantou. Poderíamos detalhar isto, mas estamos falando para pessoas conhecedores da mensagem, da Bíblia. O que estamos semeando hoje, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão colher. Olha só o que diz o profeta aqui. Pois nós lemos na Bíblia onde Melquisedeque, quando ele encontrou Abraão, voltando do massacre dos reis, e Abraão, o patriarca, lhes deu 1/10, um dízimo de tudo que ele tinha. Então ele disse que o dízimo, que somente Levi, você sabe quem era Levi? Poderia aceitar o dízimo, mas ele disse que Levi, o qual recebeu dízimos, pagou dízimo quando ele estava ainda nos lombos de Abraão. Levi era o neto, bisneto de Abraão. Levi era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaque era filho de Abraão. E quando Abraão pagou o dízimo, Levi pagou nos seus lombos. Levi estava ali. Porque nos lombos de Abraão estava Isaque. Estava Jacó. Estava toda a nação de Israel. Então, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi também pagou. O que nós fazemos reflete nos nossos filhos, né? Nos nossos netos. Tudo. Único lugar, 81. Lembre-se, Jesus falou a algumas pessoas sinceras, os adoradores do seu dia, e disse: em vão me adorais. Eles eram sinceros. Ele disse: vocês me adoram em vão.
Era Caifás, Anás, sumos sacerdotes, judeus sinceros. E Jesus disse: vocês me adoram em vão. Jesus estava citando a escritura de Isaías. Quando você tem a Bíblia, Deus fala com você, está falando contigo. Jesus era a Bíblia, a palavra feita carne. Adoração genuína e verdadeira do fundo do coração deles. Em vão me adorais, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O seu credo denominacional, sinceros, reverentemente, tão religiosos quanto possam ser. Isso não era novo. Apenas com os fariseus, Caim e Abel, os dois primeiros adoradores que nasceram, nascimento natural aqui na terra, absolutamente vieram na mesma atitude. Aproximar de Deus com adoração. Deus recebeu de um e não recebeu de outro. Caim era tão religioso quanto Abel, 82. Ambos edificaram altares, ambos amavam a Deus. Quando fala de altares, é a igreja. Hoje tem a igreja caimita e a igreja de Abel. Ambos fizeram sacrifício, ambos adoraram, ambos pagaram dízimos. Caim pagou o dízimo intelectual. Porque ele sabia que tinha que pagar. Ele não tinha revelação, ele sabia que tinha que pagar. Não era as primícias. Era dízimo, não das primícias. Aí você tem que cuidar aí. Bah, mulher, eu paguei tudo. Acho que o dízimo vamos deixar para o mês que vem. E o mês que vem vamos deixar para o mês que vem. De repente o gafanhoto começa a visitar a lavoura. E assim está acontecendo na terra. Por que Israel foi para o cativeiro da Babilônia? Porque foram infiéis nos seus dízimos com Deus. Por isso, você vê aqui Malaquias capítulo do 1 até o 3. Eles começaram a se relaxar em trazer as ofertas, os dízimos para Deus. Tinha um boi que estava meio magrinho, cego, manco. Vamos levar esse aqui para o sacerdote oferecer em sacrifício. Vai ser queimado mesmo. Aí eles disseram: mas em que te roubamos nos dízimos? Não, mas nós pagamos os dízimos. Do boi cego, manco, dízimo depois de pagar todas as dívidas, aí traz o resto para Deus. Meu Deus, eu tenho que trazer isso aqui. Aí você traz o resto. Esse cara, 70 anos no cativeiro. Leia Crônicas ali que você vai ver, você vai descobrir. Não somente os dízimos, os sábados. Porque aquilo que Moisés escreveu em Deuteronômio 28 cumpriu. O inimigo veio e tomou conta das vinhas, do campo, levou o ouro, levou seus filhos, os melhores, suas filhas, as melhores, as mais bonitas, as virgens, levaram para eles. Porque eles não foram fiéis nas primícias. Ambos adoraram, ambos pagaram dízimos, ambos fizeram tudo exatamente igual. Mas Abel, por fé, que é a revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, exposta e vindicada, glória. Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus requeria adoração. E Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou.
Todavia, foi pelo verdadeiro canal, mas Deus não vindicou. Olha Abraão, ele dizimou, e Levi, nos seus ombros, dizimou também. Veja que Jacó teve que fazer um voto, mas não vê em parte alguma onde Levi fez voto. Não. Foi a tribo que Deus escolheu para dali sair os sacerdotes. Era a tribo sacerdotal. Eles não somente, Levi não somente pagou, ele passou a receber dízimo. Mas quando Abraão mentiu, o que aconteceu? Isaac mais tarde também mentiu. Ele enganou o rei, o rei dos filisteus, como seu pai tinha enganado. Você sabe que aquela mentira, aquele engano, passou para Isaac, que Jacó enganou seu próprio pai. E depois os seus filhos lhe enganaram. Então nós temos que cuidar o que semeamos. O que trazemos para dentro das nossas famílias, para nossas casas. De repente está tudo bem, nada vai acontecer. E o neto? De repente nós não vamos estar nem aí. Mas o coitado vai ter que colher aquela lavoura de espinho. Em São Lucas 18, Jesus conta uma parábola e nos faz lembrar Caim e Abel. Disse também esta parábola, verso 9: há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O fariseu era um dizimista intelectual, um caimita. Mas o publicano estava buscando a misericórdia de Deus. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você não pode fazer essa oração. Você não pode ser um fariseu. Você paga o dízimo e o seu irmão publicano não paga. O seu irmão publicano está tentando chegar naquele novo nascimento. Para que ele pague seu dízimo por revelação. Aí aquele fariseu, ele sai dos caminhos, sai da mensagem. Primeira coisa que ele faz, nem paga dízimo mais. Vai gastar com cerveja, com drogas, com festa. Parece que ele estava debaixo de um jugo na igreja. Tem que levar o dízimo. Você viu como é que o fariseu saiu? Cabeça baixa. Deus não aceitou sua oração? Menos o seu dízimo, suas ofertas. Deus nunca aceitou. Foi o que Caim pensou.
Mas quando ele viu Deus vindicar o altar de Abel, decaiu-lhe o semblante e procurou matar o seu irmão Abel. De inveja. De inveja. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 13. Eu recordo daquela vez que eu era um rapaz e fiquei doente. Eu saí do hospital devendo cerca de $2.000, R$10.000. Naquele tempo era muito dinheiro. E havia uma farmácia aqui do Sr. Vanes, e eu lhe devia cerca de $300 ou $400 em remédios. Ele nem mesmo me conhecia, e o homem, eu cheguei até ele, eu não o conhecia, e ele simplesmente enviava isso lá para cima de qualquer maneira, nunca recusou mandar, e eu disse, eu te devo. E disse, eu creio, não era o Weisner, era o senhor Manso, lá na Avenida Coates e Spring. E eu disse, eu lhe devo, e permaneço terrivelmente fraco, mas estou tentando ir trabalhar. Agora, se eu não puder te pagar, eu havia acabado de me tornar um cristão. Eu disse, a primeira coisa, senhor Manso, como meu dever para com Deus, eu devo a ele os meus dízimos. E eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. É o que o irmão Brana nos ensinou. Já pensou devendo $2.000, devendo uma farmácia, e o homem mandando remédio para ele, e ele chegando ali dizendo para ele, senhor Manso, eu me converti agora há pouco, e eu estou voltando para trabalhar, eu lhe devo, mas primeiro eu vou acertar com Deus os meus dízimos, depois eu vou lhe pagar. Olha aqui, eu lhe devo, e eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. E eu disse, então, o meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. Seu irmão Brana falando. E eu disse, o meu pai é doente, na família somos 10 filhos, mas eu disse, se eu não puder te pagar mais do que 25 centavos daquela conta em cada dia de pagamento, se eu não puder te pagar nem mesmo os 25 centavos, eu virei e lhes direi sobre isto. E eu lhes direi, eu não posso fazer isso desta vez. Agora, pela ajuda de Deus, eu paguei cada pedacinho daquilo. Por quê? Colocou Deus em primeiro. Eu paguei cada pedacinho daquilo, porque colocou Deus em primeiro. Você coloque Deus em primeiro lugar, em tudo. Tudo você coloque Deus em primeiro. Talvez você está em dificuldades financeiras, é porque você não está colocando Deus em primeiro lugar primeiro. Deus é primeiro. É que você não perca isso. Deus é... Não, mas eu estou pagando meus dias, mas não, você não está tirando a primícia. Você recebeu Deus primeiro. Ah, mas se eu pagar o dízimo, eu não vou poder pagar as contas. Não, as dívidas depois. O irmão Brana disse que fez isso e ele pagou tudo. E depois ele conta. Ele ficou 3 semanas pregando sobre dízimos e ofertas. Ele disse, eu poderia ficar aqui tempo lhes contando as bênçãos que vieram depois. Quando eu fiz isso, coloquei Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Eu creio que vocês têm experiência sobre isso. Se você não tem uma experiência, procura ter uma experiência, porque o novo nascimento é uma experiência com Deus. O dízimo é uma experiência. Você tem uma experiência. Às vezes você está em dificuldade,
E você quer ser fiel, como o publicano. Você quer ser fiel. Então, coloque Deus primeiro. Vamos ficar de pé? Pai Celestial, nos dê graça, nos dê força nesta hora, para colocarmos o Senhor em primeiro lugar em tudo, Pai. Em tudo tirarmos as primícias. Como disse Salomão em Provérbios 3, versículo 9. Todos os nossos ganhos, que viemos tirar o primeiro para Ti, Pai. Abel, ele trouxe o cordeiro mais lindo, mais gordo, saudável para o Senhor. Ele tinha revelação e luz. Não dizemos que Caim não tinha cordeiros também? Não criava bois? Claro que ele criava, meu pai. Mas ele preferiu trazer umas frutas, trazer umas flores, que não tinha muito valor. Hoje vemos as igrejas com seus altares cheios de samambaia, cheios de flores. Esses são os altares de Caim. Ó Deus, dê-nos o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, as nossas ignorâncias, Pai. Nós fizemos errado, agora queremos fazer a coisa certa, meu Deus. Nós tivemos errado, sem discernimento, sem ensinamento, mas agora o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos, nos dê força, porque este é o caminho para uma prosperidade espiritual, física, financeira, econômica. Ajuda teus filhos, os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.